Boa noite, gente. Boa noite, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Me perdoa o atrasozinho de 2 minutos. Tava arrumando aqui. Esse calor, gente, que Deus tá mandando pra nós, né? Boa noite, aguinha. Pegando a aguinha de vocês. E me falem se a música tá no volume adequado, se não tá atrapalhando o som, a minha voz. Boa noite a todos, turminha, muito bem-vindos, todos, mais uma semaninha que passou, a gente tá aqui junto, né, graças a Deus. Mandando aviãozinho pros amiguinhos, pra família. O som tá baixo? Vou aumentar um bocadinho se atrapalhar. Ó, eu aumentei um pontinho. Oi! Lu, não te vi hoje na academia. Melhorou o som? Tá ouvindo um pouquinho melhor? A nossa musiquinha se chama Oceans. Tá ótimo. Oceans. Melhorou, belezinha. Ah, não. A Lu Bliujus, que eu não vi hoje, né? Rodrigues eu vi. Você foi à noite com a Baby, com a sua Baby. Muito bom, é isso aí. Nada melhor, né, gente, do que você ter esse momento de academia, né? Momento de descontração saudável com o filho, né? Com a filha. Muito legal. Dá o exemplo. A gente fala, né? Os espíritos falam, o exemplo é o maior, é uma das maiores caridades. Né? E é o que eu tava falando hoje, né, gente? A gente passar os nossos valores pros filhos, que eles vão. A Cleo, minha filha, foi ontem pro Paraná. Ela vai jogar e vai estudar lá. Faz parte, né? O coração fica apertado, né? Mas os nossos filhos, assim como a gente aprende com a doutrina espírita, né, turma? A gente reencarna junto para se ajudar na evolução, aqui na passagem da encarnação, um ajudando o outro. E aqui nós temos o parentesco. Boa noite para quem está chegando agora. O parentesco consanguíneo, né? Mas quando a gente tiver todo mundo no plano espiritual, a gente vai ver o quanto é gigante a nossa... Exatamente, o quanto é gigante a nossa família espiritual, né? Quantas encarnações a gente já teve, quantas mães, quantos pais, né? É claro que ao longo, sucesso para ela, isso aí, Lu, gratidão pela vibração. Quantos, é lógico que a cada encarnação, normalmente a gente vai sempre voltando junto, né? Então, por exemplo, eu tenho a minha ligação com o Enzo, com a Cleo. De repente, numa encarnação passada, a gente já veio junto, só que em parentescos diferentes. E também, eu até ia comentar, gente, sobre esse caso depois no nosso evangelho hoje, mas eu vou até comentar agora que surgiu o assunto, né? Não vou me alongar muito, não. Esses dias eu coloquei, acho que foi na semana passada, eu coloquei o
um vídeo de uma menininha americana. Se alguém viu aqui, dá um salve. Uma menininha pequenininha, loirinha, coisa mais fofinha, bem pequenininha, gente. Devia ter seus 3 aninhos, né? Então, ela conversando com a mãe dela, e a mãe perguntou pra ela: quem você viu, filha? Enzo, quem você viu, filha? Mais ou menos isso, né? Aí a menininha falou: eu vi a minha mãe falando em linguagem assim, ET, né? Como se fosse ET. Aí ela conta, a menininha fala: eu vi, ela chegou numa nave espacial, ela era minha mãe. Ela falou pra mãe, né? Era minha mãe. Ela falou mais algumas coisas que eu não me lembro agora. Então, realmente, gente, muito provavelmente, essa mãe de alguma encarnação dela, né, foi visitar. E a gente só vai fortalecendo, né? A gente tem um capítulo do Evangelho, né? Sobre os laços que o Kardec fala se os laços são rompidos, né? Com a morte. Não, a gente vai ficando cada vez mais fortalecidos, né? Então é isso. Sobre filhos, né? Filhos que vão morar longe. E eu vou até além, gente. Filhos que desencarnam antes de nós, né? Eu converso muito isso aqui em casa com eles dois. A gente não sabe qual vai ser o nosso caminho aqui na Terra, né? A gente não sabe quem vai primeiro, quem vai partir primeiro para o plano espiritual. Pode ser eu, pode ser um deles, mas é o que eu sempre falo aqui para vocês, da gente sempre se fortalecer na fé futura, a gente sempre se fortalecer na espiritualidade, entender que nós somos espíritos imortais, não existe morte, a morte é só do corpo, né? Então, se hoje eu tenho um filho que desencarna antes de mim, é claro que eu vou sofrer. É claro que eu vou passar por um período de luto. Mas ele vai ser diferente, né? O meu luto vai ser diferente daquela mãe que acredita que morreu, acabou. Nunca mais eles vão se ver. Olha que sofrimento para essa mãe, para esse pai. Meu Deus, né? Então, por isso que a gente fala, né? Vou falar isso hoje também, vou fortalecer isso, da gente conversar com a família, né? Sobre as coisas de Deus. Certo? Então a gente já conversou bastante, já falou bastante, coisa boa. Vamos entrar no nosso... Hoje eu vou ler Gotas de Esperança, tá? A gente já tá aqui harmonizando o ambiente, a espiritualidade já tá junto de nós, já tá no nosso lar, os nossos mentores, os amigos espirituais, os irmãozinhos desencarnados que vêm aqui participar com a gente. Então vamos entrar na nossa leitura, mentalizando Jesus sempre. Eu vou ler hoje uma mensagem par, tá? Vamos ver o que os espíritos querem dizer para nós. (168) Viva sem temor. O que você teme fica preso no seu subconsciente e depois volta sob alguma forma de inibição. Não tema.
Alige o medo de sua mente. Você é capaz de vencer qualquer dificuldade. Deus está com você. Então, por que temer? Dar acolhida ao medo é prender-se espontaneamente, tolher-se, inibir-se, deixar que brotem impedimentos na sua ação. É o medo. Vença o medo. Afirme-se filho de Deus. Veja-se livre. Ninguém é superior ou inferior a você. Libertar-se do medo é sair de uma prisão. Então é o que a gente estava conversando agora, sobre o medo da morte e sobre todos os medos, né? Seja qual for o medo que você tenha na sua vida, no seu coração. Ninguém é melhor ou pior do que você, assim como você não é melhor ou pior. Às vezes a gente vê a vida daquela outra pessoa, a gente inveja a vida da outra. Travou, Serginho? Eu vou tirar do... Peraí. Melhorou? Destravou? Tá travado? Tá ok. Então a gente, muitas vezes, eu tirei do Wi-Fi, meu Wi-Fi tá ruim aqui em casa. Muitas vezes a gente inveja a vida de determinada pessoa, mas a gente não sabe o que aquela pessoa passa, né, no íntimo dela. Então às vezes a gente se acha inferior a ela. Então é esse tipo de sentimento que a gente tem que parar de sentir, né? Tá aqui, ó. Afirme-se filho de Deus. Nós temos o DNA divino. Nós fomos criados por Deus para sermos fortes, para sermos puros, para sermos do bem. Então, se eu tenho isso no meu subconsciente, eu não vou ter medo. Eu não vou ter medo se aquela pessoa vai pegar o meu lugar no trabalho, vai pegar a minha vaga. Porque eu confio em Deus. Então eu não vou ter medo. Porque eu sei que tudo aquilo que eu faço, eu estou fazendo pelo caminho reto, pelo caminho de Deus. Cleuzinha, falamos de você agora. Um beijo, saudade. Manda um beijo pra Luísa. Então é isso. Liberte-se do medo. Se libertar do medo é sair de uma prisão. Todas as vezes que eu me vejo limpa, livre de determinado medo, eu me vejo livre de uma prisão. Tá bom? É isso aí. Vamos fazer a nossa oração, vamos entrar na nossa oração. Vou pedir para você fechar os seus olhos, mentalizar a imagem linda de Jesus aí do seu lado, dentro do teu lar, feliz por você estar participando desse evangelho, feliz por você estar falando do evangelho. Agradecemos a Deus por esse momento, agradecemos por mais uma semana que se passou,
mesmo tendo obstáculos, a gente está aqui firmes, felizes. Pedimos o auxílio da espiritualidade, o auxílio dos nossos mentores, o auxílio de Jesus, para que tenhamos o maior entendimento possível do nosso ensinamento de hoje. E o mais importante, que a gente possa colocar em prática o que a gente vai aprender. Senhor, entre no lar de todos os que estão aqui, levando amor, proteção, saúde. Agradecemos a equipe espiritual que vai fluidificar as nossas águas, vai limpar os nossos lares, aplicar o passe, fazer os tratamentos e fazer curas. Assim a gente inicia mais um evangelho com muito amor, dizendo graças a Deus. Que assim seja. Que assim seja. O sinal tá ruim aqui, até a minha musiquinha parou. Mas vamos lá. Tá tudo bem, gente? Não tá travando? Saudades demais, Cleo. Olha que faz um dia só, hein? Vamos lá, gente. Não, a musiquinha tá girando, tá procurando o sinal. Vamos seguir, vamos seguir. Só seguir, isso aí, Fê. Estamos no capítulo 28, coletânea de preces espíritas. Vamos ler hoje o item 38, que olha, gente, eu vou até tentar ser o mais sucinta possível, porque é um tema maravilhoso. É o momento de dormir, né? A prece no momento de dormir, tá? Então eu vou ler o prefácio, que é uma das partes mais importantes, né? Do item. O sono é o repouso do corpo, mas o espírito não tem necessidade de repouso. Enquanto os sentidos estão entorpecidos, enquanto eu estou dormindo, né? O meu corpo físico está dormindo, a alma se liberta em parte da matéria e goza das suas faculdades de espírito. O sono foi dado ao homem para a reparação das forças orgânicas e para a reparação das forças morais. Ou seja, a gente descansa o nosso físico, né? E a gente fortalece a nossa moral no plano espiritual, através do nosso espírito. Enquanto o corpo recupera os elementos que perdeu pela atividade da vigília, né? Vigília é o quê? Vigília é quando a gente, agora, né? Nós estamos em vigília, estamos acordados. Então, enquanto isso, enquanto o corpo se recupera, né? O espírito vai se retemperar, ele vai se revigorar, ele vai se fortificar entre os outros espíritos. Ele aure, quer dizer, ele colhe, ele retira no que vê, no que ouve e nos conselhos que lhes são dados, ideias que reencontra ao despertar em estado de intuição. É aquilo que a gente fala, né? Quando a gente acorda e fala, nossa, tive uma ideia, eu tava com uma dúvida, caramba, acordei com essa ideia bacana.
teu espírito. Então, é o retorno. Olha que linda essa frase. É o retorno temporário do exilado à sua verdadeira pátria. É o prisioneiro momentaneamente libertado. Então, olha a ligação que ele faz, né? É o nosso espírito, é como se fosse um prisioneiro dentro da prisão quando ele é libertado. É o nosso espírito quando ele sai do nosso corpo no momento que a gente dorme. Mas ocorre como para o prisioneiro perverso que o espírito nem sempre aproveita esse momento de liberdade para o seu adiantamento. Se ele tem maus instintos, em lugar de procurar a companhia dos bons espíritos, procura a dos seus iguais e vai visitar os lugares onde pode dar livre curso às suas tendências. Aquele que está compenetrado desta verdade, eleve o seu pensamento no momento em que sentir a aproximação do sono. Então, olha que legal que ele fala aqui, ó, vou repetir. Aquele que está compenetrado desta verdade, ou seja, da verdade de que o meu espírito vai sair do meu corpo e voltar para o plano espiritual, eleve o seu pensamento no momento em que sentir a aproximação do sono. Faça apelo aos conselhos dos bons espíritos e daqueles cuja memória lhe é cara, a fim de que venham se reunir a ele. No curto intervalo que lhe é concedido, e ao despertar, se sentirá mais forte contra o mal, mais corajoso contra a adversidade. Aí vem a prece. Então eu vou deixar a prece para daqui a pouquinho. Eu vou ler uma passagenzinha, gente, dos Missionários da Luz, que é um dos livros do Chico, ditado pelo André Luiz, tá? Missionários da Luz, uma obra maravilhosa, onde André Luiz já está trabalhando, ele já está bem adiantado no nosso lar. Então ele tem uma passagem aqui bem legal, bem bacana, que eu vou ler para vocês. Então lá ele tá com o... Vocês estão vendo que a música vai e volta, né? Então ele tá nos Missionários da Luz, ele tá com um instrutor, chama Alexandre, tá? É um instrutor do André Luiz. Eu vou ler o capítulo, não vou ler o capítulo não, eu vou ler um trechinho do capítulo, peraí. A oração, chama A Oração, é o capítulo 6, para quem tem o livro Missionários da Luz. Então, ele tá com o instrutor Alexandre, né? Eles vão trabalham tanto no plano espiritual como aqui na Terra, né? Principalmente aqui na Terra. Aí o instrutor Alexandre fala assim: aqui reside uma irmã que tem a felicidade de cultivar a oração fervorosa e reta. Aí André Luiz fala: entramos no lar, né? Entramos. E enquanto o amigo encarnado se preparava a recolher, esse amigo encarnado, gente, é o esposo dessa moça. Então, enquanto ele se preparava para se recolher, para dormir, Alexandre me explicava o motivo da sublime paz reinante entre as paredes humildes, né? Era um lar bem humilde.
Aí o Alexandre explica. O lar não é somente a moradia dos corpos, mas acima de tudo, a residência das almas. O santuário doméstico que encontre, olha só, o santuário doméstico que encontre criaturas amantes da oração e dos sentimentos elevados, converte-se em campo sublime das mais belas florações e colheitas espirituais. Nosso amigo, ele vai falar do marido, né, da irmã. Nosso amigo não se equilibrou ainda nas bases legítimas da vida, depois de extremas vacilações e levianas experiências na primeira mocidade. No entanto, sua companheira, mulher jovem e cristã, lhe garante a casa tranquila, com a sua presença, pela abundante e permanente emissão de forças purificadoras e luminosas de que o seu espírito se nutre. Aí o André Luiz fala, eu achava-me eminentemente surpreendido. De fato, a tranquilidade interior era grande e confortadora. Em cada ângulo das paredes e em cada objeto isolado havia vibrações de paz inalterável, né? E isso é verdade, né? O espírito, ele vê tudo isso aqui, ele vê ele sente a paz, ele vê a paz, ele vê os objetos purificados, né? E por aí vai. Aí ele fala, né? Eles estão num momento aqui onde essa jovem, né? Ela é tão dedicada para o mundo espiritual que nesse momento aqui ela se desdobra e se encontra. Ela vê, né? Isso em desdobramento, tá? Quando o corpo dorme. Ela conversa com o Alexandre, com o André Luiz, agradece, né? E pede para deixar os benefícios de luz, né, dos benfeitores. Lindo, né? Beleza. Aí, antes de eu ler as minhas considerações, turma, eu vou ler aqui no Livro dos Espíritos, tem o capítulo, questão 400. Livro dos Espíritos, gente, capítulo Emancipação da Alma. O que é emancipação da alma? É exatamente isso. É o desdobramento, é o momento que a gente dorme, que o nosso corpo descansa e a nossa alma se desprende. É a emancipação da alma, tá? Então eu vou ler a questão 400. Olha o que o Allan Kardec pergunta para os espíritos. O espírito encarnado permanece de bom grado no seu envoltório corporal? Então, ele está perguntando se eu tenho o meu espírito, certo? Assim como você tem o seu. Então, o meu espírito, ele se sente feliz dentro desse corpo? Então, olha o que os espíritos respondem. Olha que barato, a mesma coisa que a gente leu lá, né? Eles respondem, é como se perguntasses se o prisioneiro gosta da prisão. O espírito encarnado aspira incessantemente à libertação. Quanto mais grosseiro é o envoltório, tanto mais deseja se ver livre dele. E a gente sabe, né, gente, que aqui na Terra o nosso envoltório é grosseiro, né? O nosso corpo é dessa forma, é grosseiro. Questão 401. Durante o sono, a alma repousa como o corpo? Resposta: não.
O espírito jamais está inativo. Durante o sono, se afrouxam os laços que o prendem ao corpo e então, não precisando o corpo da sua presença, o espírito se lança no espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos. Aí eu vou ler a 406. Eu peguei só as mais que a gente tem mais dúvida, tá? Pergunta: quando vemos em sonho pessoas vivas que conhecemos perfeitamente praticarem atos de que absolutamente não cogitam, não é puro efeito de imaginação? Eu vou repetir. Quando vemos em sonho pessoas vivas, então aquela pessoa, né? Eu tô dormindo, o meu espírito vê pessoas vivas, né? Que conhecemos praticando atos de que absolutamente não cogitam. Não é puro efeito de imaginação? Quer dizer, então o meu espírito vai lá na casa da minha amiga, né? Aquela amiga que eu conheço perfeitamente, e eu vejo ela fazendo coisas que eu falo: como assim? Como assim ela fazendo isso? Né? Resposta. Eles devolvem a pergunta pra gente. De que absolutamente não cogitam? Que sabes a tal respeito? Os espíritos dessas pessoas vêm visitar o seu. Nos últimos anos. E quantas delas ainda estão aqui? O mundo... Os espíritos dessas pessoas vêm visitar o teu, como o teu pode visitar os deles. E nem sempre sabes aquilo em que eles pensam. Ou seja, eu também posso estar fazendo coisas que o espírito do outro não acredita, né? Além disso, muitas vezes atribuis, de acordo com o que desejais, a pessoas que conhece o que se passou ou se passa em outras existências. Ele já vai mais a fundo. 412, ele pergunta: a atividade do espírito pode fatigar o corpo durante o repouso ou o sono corporal? Olha que pergunta interessante, né? Então, o meu espírito pode fatigar o meu corpo enquanto ele está fora de mim, né? E atrapalhar o meu sono? Resposta: sim, porque o espírito se acha preso ao corpo como um balão cativo ao poste, né? Preso ao poste. Ora, da mesma forma que as sacudidelas do balão abalam o poste, a atividade do espírito reage sobre o corpo e pode fatigá-lo. Só lembrando, gente, quando o nosso espírito, durante o sono, tá? E isso, gente, pode ser o sono da noite, pode ser uma cochilada que você dá, né? Durante a tarde, durante a manhã, o espírito se liberta. Ele não fica solto, né? Ele fica preso por um eles chamam de fio de prata. Então ele fica preso no corpo, tá? Então existe essa ligação. Então aquilo que o espírito tá passando, de certa forma, reage no corpo, né? Então aqui a resposta, sim, né? Última questão que eu vou ler é a 418. Ele pergunta assim: uma pessoa que julgasse morto um de seus amigos, que na verdade não o estava, poderia encontrar-se com ele em espírito e assim saber que está vivo?
Poderia, nesse caso, ter a intuição do fato ao despertar? Então, eu acho que determinada pessoa já desencarnou, né? Para mim, essa pessoa já desencarnou. E eu encontro com ela durante o sono, em espírito. E ela me fala em espírito que não, ela continua viva. Eu posso ter essa intuição quando eu despertar? Ele responde assim, eles respondem, né? Como espírito, essa pessoa pode ver o seu amigo e conhecer a sua sorte. Se não lhe houver sido imposto como prova acreditar na morte desse amigo, poderá ter um pressentimento da sua existência, como poderá ter o da sua morte. Então tudo vai depender do curso de que está escrito para mim, né? Se tiver na minha prova eu achar que ele está morto, acabou, né? Ou eu vou sentir a intuição de que ele está vivo. Então, a gente finalizou as questões sobre aqui no Livro dos Espíritos, sobre o sono, tá? Então, é o que eu falei, né, gente? É um tema muito legal, né? Maravilhoso, maravilhoso. Então, eu vou ler as minhas considerações aqui. Vocês podem também, tá? Dar a opinião de vocês, comentar. Bom, como ele fala Allan Kardec fala na prece, né? No texto, a gente conhece pessoas, né? Eu acredito que todo mundo aqui conhece pessoas que possuem vícios, né? Seja vícios materiais ou morais. Uma grande maioria, né? Pelo menos os vícios morais, a maioria tem, né? Durante o sono, como ele fala, o espírito busca... um espírito procura o outro da mesma vibração. E eles vão atrás de pessoas que estejam praticando tais vícios, né? Para quê? Para vampirizar, para sentir o prazer daquele vício, né? Então, se eu sou uma pessoa que eu sou viciada em cigarro, eu vou, durante o meu sono, meu espírito vai atrás de uma pessoa que esteja fumando, né? Até uns dias atrás, uma pessoa falou, mas, poxa vida, Paula, tem tanto... vai lá na caixinha do cigarro, né? E vampiriza. Tem lá... Não, gente. O cigarro precisa estar aceso, né? Precisa ter o fluido da pessoa que está fumando. É isso que o espírito precisa, né? E também nos vícios morais, né, gente? Se eu sou uma pessoa invejosa, violenta, orgulhosa, raivosa, eu vou me unir a espíritos dessa sintonia e vou atrás de pessoas assim, né, para me alimentar desses vícios, para potencializar nas pessoas. Então, a gente tem, que ele fala do sono, né, que é um presente de Deus, né? A gente tem que valorizar o momento do sono, gente. A gente tem que valorizar o momento do sono, né? Eu até fui atrás, pode dar um Google, né? Eu fui atrás disso, dessa informação. Quanto tempo dorme uma pessoa durante a vida? Fui lá. Então, ele fala assim, ó, uma pessoa dorme, em média, 1/3 da sua
vida. Ou seja, uma pessoa que viveu 80 anos, ela vai dormir mais ou menos 26 anos. É muito tempo, né? Então, usando esse exemplo, né? Mais ou menos 26 anos. A Cá fala, mas eu acho que eu também, viu, Cá? Gente, são anos que a gente vive em contato direto com o plano espiritual. Olha o tempo que a gente vive em contato direto com espíritos enquanto a gente dorme, né? São oportunidades que a gente tem e que, infelizmente, muitos não aproveitam, né? Então, como ele fala, é um benefício de Deus. É um benefício de Deus que muitos não aproveitam. E uma coisa é certa, né, gente? Como foi o meu dia, e principalmente nos momentos antes de dormir, é que vão determinar como vai ser a minha viagem, né, durante a liberdade do meu espírito, né? Como que eu passei durante o dia, principalmente antes de dormir, vai determinar como vai ser a liberdade do meu espírito. Aquele dia que eu tive de confusão, de tumulto, de brigas, de intrigas, muito provavelmente eu vou ter um sono agitado, né? Com companhias espirituais também não tão boas, e provavelmente eu vá acordar cansada, mal-humorada, né? Como diz lá no Livro dos Espíritos. Mas aquele dia que eu me esforço para não brigar, para não me irritar e não irritar ninguém, para eu não ter atitudes e nem pensamentos ruins, me esforço para não ser violenta, eu me esforço para ajudar, né? E por aí vai. E ao deitar, né? Quando vou deitar, eu faço a minha oração, agradecendo, pedindo proteção. Muito provavelmente eu vou ter uma emancipação, né? Uma viagem astral de tranquilidade, de boas oportunidades de continuar com esse comportamento que eu tive o dia inteiro, né? Esse esforço no bem. E a gente fala desse comportamento durante o dia, né? Da mesma forma, gente, que eu me esforço, né, para fazer uma dieta, da mesma forma que eu me esforço para cuidar do meu corpo, eu vou na academia todos os dias, eu treino, nada tira a minha hora da academia, né? Então, da mesma forma que eu me esforço para isso, para o meu corpo, que não está errado, eu tenho que me esforçar no meu vigiai e orai, né? E sempre nesse meu vigiai e orai, procurar me conectar com o meu mentor, que está aqui do meu lado, né? Por quê? Porque é o teu mentor, é o teu anjo guardião que vai te guiar, que vai te orientar quando você se desdobrar, quando você dormir e o teu espírito sair do corpo. É o teu mentor. Então, por isso essa ligação com o mentor diária é importante, tá? E antes de eu dormir, na minha oração, eu posso pedir o que eu quero. Olha que legal. Eu posso pedir o que eu quero. Se eu quero estudar, né, durante o meu espírito, né? O que eu quero fazer?
Se eu quero estudar, se eu quero trabalhar, se eu quero ajudar, se eu quero servir, se eu quero ter encontros, né, edificantes, com bons espíritos, né? Eu posso pedir, mas o meu mentor vai saber das minhas necessidades e do meu merecimento, né? É claro que a gente pode pedir com toda sinceridade, né, com toda devoção, mas e o meu merecimento? Meu mentor vai saber, né? Então, esse contato, né, de tantos anos direto durante o sono que a gente tem com o plano espiritual, ele é muito importante, gente, porque nós somos espíritos. A gente veio do plano espiritual. A nossa casa verdadeira não é aqui na Terra. Nós somos espíritos. A gente vai retornar para a pátria espiritual. Então, quanto mais eu trabalhar esse lado, quando eu realmente desencarnar, o meu despertar espiritual vai ser mais rápido, vai ser mais leve. E quanto mais eu evoluo, né, quanto mais eu me preocupo em evoluir moralmente, espiritualmente, esse contato vai melhorando, né? Esse contato com o plano espiritual, enquanto eu estou encarnada, vai melhorando quando eu estiver dormindo, né? E, como diz Jesus, aquele que muito tem, mais será dado, né? Em abundância. Ou seja, a gente vai poder aproveitar mais esse contato com o plano espiritual enquanto a gente estiver dormindo. O nosso corpo estiver dormindo, né? Então, aquela aflição que eu tô passando, aquela dúvida que eu tenho, né? Seja do que for, escola, trabalho, família, aquela reaproximação que eu queria ter, que eu quero ter com determinada pessoa, aquele perdão que eu quero ter, né, do outro. Isso tudo pode começar no plano espiritual, né? Também no Livro dos Espíritos a gente acabou de ler, né? Teve uma questão que ele fala sobre isso. Isso pode começar no plano espiritual, né? Eu posso pedir para o meu mentor, né? Para Jesus, me ajuda, que eu possa me encontrar em espírito com essa pessoa, que a gente possa resolver as nossas questões, né? Então eu posso pedir. O sonambulismo é o próprio espírito, né, Lu? É o próprio espírito. Inclusive eu conversei hoje com uma colega minha na academia. O sonambulismo é o nosso espírito e o nosso mentor junto. Vamos pegar um outro evangelho para a gente falar sobre isso. O nosso corpo está dormindo, mas o espírito tá alerta. Mais uma vez, a importância do vigiai e orai, né? Principalmente no sonambulismo. E para a gente finalizar, o nível dessa emancipação da alma, o nível, né, desse desdobramento, desse sair do corpo, gente, vai depender do grau de evolução de cada um, né? Porque muitos ficam presos perto do corpo, né? O espírito
emancipa, sai do corpo, mas não sai de dentro do ambiente, não sai de dentro da casa, fica preso, né? Como a gente falou lá no início, não sabe aproveitar esse momento, meu Deus do céu, né? E outros aproveitam a liberdade que tem. Então, é isso, quanto mais a gente se aproximar desse mundo maravilhoso que é o espiritual, que é o nosso mundo real, mais a gente aproveita o sono que tanto a gente dorme nessa vida, né? Então, começa a analisar como que você acorda. Você acorda cansado? Você acorda triste? Ou você acorda feliz? Animado? Né? Animado não é que você acorda dando pulos, né? Mas animado, assim, poxa, gratidão, Senhor, vou trabalhar, hoje eu quero trabalhar, eu quero fazer o meu melhor, eu quero encontrar aquela pessoa, ajudar, poxa, eu magoei aquela pessoa ontem, poxa, eu fui meio grosso com ela, poxa, eu vou pedir perdão para ela, vou conversar, né? Você acorda com esse ânimo ou não. Então a importância realmente da gente, como aquela irmã que a gente leu lá no Missionários da Luz, né? Que ela caminha no caminho reto. Tá bom? Então eu vou ler a nossa prece pra gente finalizar. Eu vou ler a prece, que é o exemplo que Allan Kardec dá pra gente de oração antes da gente dormir. É uma prece bem pequenininha, mas é linda. Olha que bonito. Minha alma vai se encontrar por um instante com outros espíritos. Que aqueles que são bons venham me ajudar com os seus conselhos. Meu anjo guardião, fazei com que, ao despertar, eu conserve deles uma impressão durável e salutar. Olha que linda a prece, né? E é exatamente isso. É pedir proteção, pedir coisas boas, para que o seu espírito vá em busca de aprendizados, de palestras. Eu sempre peço, meu mentor, me leva para assistir palestra, né? Que eu tenha bons encontros, que eu possa encontrar os meus familiares que já partiram, matar a saudade, e que eu possa servir. Eu sempre peço isso, que eu tenha o merecimento para servir, para ajudar, aonde quer que precise, onde eu puder ajudar, seja onde for, o lugar que for, me deixa ajudar, eu quero ajudar. E que eu tenha o merecimento da lembrança, né? Nem sempre a gente tem, mas que a gente possa trabalhar, continuar trabalhando no bem. É como a gente falou, se eu consigo trabalhar no bem durante a vigília, né, enquanto eu tô acordada, muito provavelmente a gente trabalha quando a gente dorme, né? O espírito continua fazendo aquilo, né? Então, pra gente é um puxão na nossa orelha pra gente praticar o vigiar e orar em todos os sentidos. Casa,
família, trabalho, amigos, né? Emana a tua energia para quem você puder, na rua. Tem uma frase que eu gosto muito: não basta não atrapalhar, tem que ajudar. Sabe aquela coisa, eu não estou atrapalhando, já estou ajudando. Não, tem que ajudar. Faça o que você puder fazer, o seu melhor para o outro. E disso você só vai colher bons frutos. E vai colher aqui e vai colher do outro lado. Tá bom? Então aqui a gente finaliza o nosso evangelho. Tenho certeza que a gente vai dormir muito bem hoje. Vamos fazer a nossa oração para finalizar. Vamos fechar os nossos olhos, mentalizando Jesus, vibrando pelo nosso mentor, pedindo por ele, pedindo para que Deus abençoe o nosso mentor, que a gente possa ter cada vez mais esse contato com ele, que a gente possa cada vez mais sentir a mensagem que ele sempre está passando para a gente, que a gente possa, durante o nosso sono, evoluir, aprender, ajudar quem quer que seja, onde quer que esteja, e que sejamos merecedores dessa lembrança, dessa intuição, que a gente acorde sempre, sempre animados. Por mais problemas que eu tenha na minha vida, que eu não desanime, que eu acredite em Deus, que eu tenha essa fé verdadeira, que a fé no futuro, que é a fé na imortalidade da alma nunca me falte, e que assim eu afaste todos os medos que venham ao meu encontro. Gratidão ao nosso Pai Celestial por esse alimento que alimenta a nossa alma, que sem esse alimento a gente não vive aqui na Terra, e que a gente possa compartilhar esse alimento com todos os que estiverem do nosso lado. Gratidão, gratidão, gratidão. Agradecemos a espiritualidade que fluidificou as águas, aplicou os passes, realizou curas, limpou maravilhosamente o nosso lar. Estamos prontos para mais uma semana maravilhosa que se inicia. E assim a gente finaliza mais um evangelho com muito amor, dizendo graças a Deus. Que assim seja. Gratidão, gente, gratidão. Tenham uma semana maravilhosa, caminhando nos passos de Jesus. Não tenham medo, não tenham vergonha. Falem de Jesus, pratiquem o Evangelho. Seja o Evangelho vivo. E colha só coisas boas. Gratidão vocês. Amo vocês profundamente, gente. Semana que vem a gente tá junto. Bom sono. Uma oraçãozinha rápida, vinda do coração, mas não deixa de fazer. Tá bom? Amém. Amém.
Bom descanso, gente. Um beijo, um beijo. Fiquem com Deus.